O Abad Girard nasceu na França em 1677. Michel Melamed nasceu 300 anos depois no Rio de Janeiro. O Abad Girard foi um filólogo e um gramático distinguido. Michel Melamed é um poeta, ator, autor e diretor de teatro, performer e cineasta distinguido. O Abad Girard foi secretário-intérprete do rei para as línguas eslavas e russo. Michel Melamed não foi secretário-intérprete do rei para várias línguas porque Dom Pedro II foi destituído por um tal Deodoro da Fonseca. O Abad Girard foi eleito para a Academia Francesa em sua terceira candidatura em 1744. Michel Melamed ainda não se candidatou à Academia Brasileira de Letras. O Abad Girard, mesmo imortal da Academia, morreu em 1748. Michel Melamed, mesmo fora da Academia, é imortal. O que o Abad Girard e Michel Melamed têm em comum? Dramática, plástica, pânica, cênica, cônica, cúbica, toda arte esdrúxula. Eu amanheço. Poética, apócrifa. Pensando em ti. Eu canto a arte elástica. Tchan, tchan! Aqui está um ponto de encontro entre seres tão distintos, apesar de distinguidos, como o Abad Girard e Michel Melamed. O Abad Girard, na verdade, Gabriel Gerard, escreveu esse precioso livrinho intitulado La Justesse de la Langue, a precisão da língua. O seu subtítulo é Os significados diferentes das palavras que passam por sinônimos. O livro mostra como palavras aparentemente sinônimas têm significados diferentes. Por exemplo, aqui estão algumas palavras: austero e severo, ter e possuir, conduzir e levar, consentir e concordar, louco, extravagante e insensato. Este anteprograma é o quê? Uma imaginação muito grande, louco. Isso é Michel Melamed. Uma grande vivacidade, extravagante. Uma grande besteira, insensato. Este anteprograma de TV é insensato. Deve, então, aproximar-se dos loucos, dos artistas de grande imaginação para subir sua qualificação. Daqui, a gente entra por aqui, é um Passo da Eternidade. Vamos. A Passo da Eternidade era o nome do filme. Com Montgomery Clift. Quando eu ia ao cinema, na minha cidade, tinha um cinema mais importante, era obrigado a botar paletó, isso nos anos 50. Aí eu ficava na esquina com paletó assim, imitando Montgomery Clift um tempo. Na cama com Michel Melamed. Aqui estamos. Aqui estamos nós. Isso e aí? Aqui. Cara. E aí, Montgomery? Michel, você tinha um programa incrível aqui. Era o Recorte Cultural, Recorte. Né? Recorte, que programa incrível. Cara, eu me lembro que eu vi uma vez o seu programa. Claro que sim. Eu vi o seu... Nunca passou pela minha cabeça que eu ia estar aqui invertendo o papel. Agora. Logo eu, que não saco nada de TV, não sou ligado. Pô, é quem mais tem que fazer, né? Bom. Não que eu concorde com você, mas eu concordo com a premissa, né? Com a atribuição do olhar virginal, né? Exatamente. Que não conhece as normas. Né? Que normas? O que é isso? Sei lá. É um nome bonito. Michel, então esse aqui, deixa eu te apresentar então o meu programa. Eu tirei o óculos, porque devo mais o seu óculos. Não, vamos até lá com óculos. Vamos de óculos. Não, mas pode tirar, não é preciso ficar com óculos, não. Imagino, você já tem pouca luz. Entra aqui, ó. Isso aqui são Hamlet. Hamlet eu vi, claro. Isso aqui é aquela hora que o elefante bota a pata aqui assim. Essa eu perdi, mas eu assisti grande parte do teu cenário. Você estava dizendo que identificou essa banheira. Com Wagner e Julia Gunn. Exatamente. Peça do Marcelo Pedreira. Exatamente. Então, cara, é aqui que eu ocupei o lugar do seu Recorte. Quer dizer, ocupei... Desculpe interromper, atropelar, mas você é um homem cheio de sonoridades. Você toca algum instrumento? Sim. Qual? Sino. Não. Sino. Sino? Não, nem. Não. Você sabe que eu sou extraordinariamente não musical. Eu cheguei aqui, você estava tocando, com inveja. Eu não saberia fazer isso. Não consigo. Uma coisa, seria um desastre se eu fizesse assim, ó. Olé!
Então a gente. em Tá algum acontecendo momento, agora tá aqui. acontecendo agora. É isso aí, chama né? recorte com artista. Arte do recorte. Arte do recorte. Recarte. 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 Recarte, ótimo nome. Não é? Eu tenho aqui. Isso aqui era o roteiro do programa. Isso não tinha que estar aqui, entendeu? Que espetáculo é esse roteiro. Esse roteiro tinha que estar escondido, porque isso nunca mostra. Esse Então roteiro já tem um acontecimento especial produzido no nosso encontro de hoje. Que bom. Exatamente. Fico feliz, já cumpri minha missão. Participei Isso de algo... aqui, Michel, é um livrinho que ele tem uma coisa a ver com o motivo que mais me interessaria conversar hoje com você, que é o seu filme See What You Look, que é o que você vê quando enxerga o que olha, é isso? Pode ser também. Não, mas é porque também. você olha Porque quando até enxerga, decidir vê. qual seria a ordem, eu passei por todas essas. De alguma maneira. Não sei, não foi arbitrário, mas foi mais musical do que de significado. O que você vê quando olha, o que enxerga, o que você encara quando assiste o que vê, Aí os verbos vão se proliferando. E é um livro que chama A Justeza, Precisão da Língua, os diferentes significados das palavras que passam por sinônimos. Aliás, passaporte também parece uma palavra, né? É? Em francês, bonito, né? Passaporte. Passepartout. Passepartout, passaporte. Passaporte é sinônimo de passepartout. Porque tudo pode passar por sinônimo, né? Tudo. Depende depende de quem diz, né? Não é quando te falta uma palavra, se você, no afã de falar, quiser preencher com qualquer outra, mas der aquela inclinação, por exemplo, aquele, né, agora, né, não sei se o exemplo ia surgir assim de... não, ia dizer cabrito, mas é que ficou só a palavra sem o contexto. Eu preciso de uma frase. Por exemplo, que não caiba cabrito, para eu botar esse cabrito na frase. Então, por exemplo, uma das palavras que tem, por exemplo, isso eu te mostrei uma, né? Abri aqui por acaso, ódio, aversão e antipatia. Porra, não conhece. Viu? Cabrito. Cabrito. Hábil, sábio e douto. Né? Douto é bonito, hein? Douto é douto pra cacete. Né? Douto. Vai ser douto assim lá em casa. Vai ser douta. Só doutosa. E tinha aqui ver, olhar e considerar. Mais ou menos ver, olhar e enxergar. Vamos com Camarinha, né? Bonito puxar o... Vamos. Porque tem mais luz. Bonito puxar o considerar pra esse grupo, né? Pra esse grupo. Porque o considerar parece ser um olhar pra dentro, né? Então, ver, olhar, não que não seja ver, olhar não esteja em contato direto com dentro, né? Mas quando a gente fala em ver, olhar, parece que é algo que tá fora. Considerar o cara, né? Se olha. E se enxerga. Vou tirar aqui também o meu óculos patafísico. Por favor. Vem cá, eu vi seus espetáculos aqui e sei que você foi fazer esses espetáculos nos Estados Unidos. Você fez em inglês? Quando Sim. você fez regurgitofagia. Se para falar em português é difícil em inglês. Como é inglês? Regurgitofagia. E eu fiz também em francês, em Paris, regurgitofagie. E eu fiz também em Berlim, eu jamais saberia falar em alemão. Nenhuma palavra. Mas em Berlim você fez em inglês? Em inglês. Mas, enfim, também tinha coisa performática, cênica, dos choques, e tinha uma legendagem em alemão atrás. Então não foi de todo. Teve o seu Wunderbar. Sua maravilha lá. Wunderbar. Foi isso. Em 2006, fomos a primeira vez fazer o Regurgitofagia, um convite de um teatro, de uma companhia muito legal, que é a Mabu Mines, que fica num espaço de teatro chamado PS 122. E dessa primeira temporada foi frutificando e outras oportunidades aparecendo. Em 2007 eu voltei para um lab que tem no Lincoln Center de novos diretores, e aí depois voltei com o Regurgitofagia no Public, que é um outro teatro. Enfim, aí fui fazendo uma rede de amigos, construindo uma relação com a cidade, e até que eu ganhei uma bolsa da Funarte, há uns 2 anos atrás, que era a bolsa me permitia passar 6 meses lá, junto com um grupo que nem existe mais, mas que eu participava. Como eu não morava na cidade, eu não tomava parte nas atividades dos grupos. Então a bolsa era para ficar com o grupo. Mas aí, sabendo que eu ia 2 semanas antes de viajar, eu falei, não, eu vou fazer alguma coisa, para não ficar só 6 meses em sala de ensaio ou pesquisa, não como só sendo menos, mas era no sentido de mais. Além da sala de ensaio, queria alguma coisa.
E aí eu fechei uma parceria com o Canal Brasil e aí falei, não, eu vou filmar esse processo, essa trajetória em busca de alguma coisa que eu ainda não sei o que é, mas que começa com um encontro com amigos e conhecidos e pessoas da cena teatral de Nova York. Na verdade, eu não sabia mesmo o que ia ser. Eu lembro até brincar de dizer que não, poderia ser que eu trouxesse a minha trajetória até não um grande go-go boy, mas até virar um go-go boy em Taiwan, um go-go boy medíocre, mas em Taiwan. Então poderia ser, o que eu estava decidido era a construir uma história e registrar ela em audiovisual. Então eu comecei, aí chegando em Nova York, eu comecei a inventar várias histórias possíveis, que poderia ser desde um brasileiro, um artista brasileiro que vai para Nova York e quer montar uma peça, até um retrato da cena nova-iorquina em geral, até um retrato da cena artística americana, porque eu comecei a querer fazer, teve algum momento que eu já estava procurando gente de todos os lugares dos Estados Unidos que eu queria entrevistar. Aí essa é uma arte do artista, the art of the artist, coast to coast. Mas em algum momento pensei isso. Só que a brincadeira de inventar uma peça que não existia do nada lá começou a acontecer. Então eu andando bem no início razoavelmente no início do projeto, eu andando encontrei um lugar que é o Highline Park, e aí porque obviamente uma das maiores dificuldades era achar um teatro, porque tudo é programado com muitos anos de antecedência. Então eu achei esse espaço que na hora parecia perfeito para um espetáculo e que eu descobri que nunca tinha usado para um espetáculo. Então as coisas começaram a se encaixar e a surgir uma história concomitantemente a essa história que surgia da montagem, da busca pelo espetáculo, a montagem, esse processo todo, sendo o processo a própria obra, também fui encontrando artistas que admiro e conhecia e fui entrevistando eles. Então eu tinha essas duas pistas acontecendo e que no final se tornaram uma série de televisão e um longa-metragem. Essas duas pistas. Uma era a história da peça propriamente dita. Nela já entravam os atores que iam fazer a peça, é isso? Mas é que é mentira se eu falar isso, duas pistas, porque eu vou estar recusando toda a coisa dos verbos que você falou. Se eu for querer sintetizar em uma pista, ou não existe. Então, no final, assim, são muitas pistas, e ao perceber que são muitas pistas, eu vi que eu tinha que escolher. Então, que era uma escolha, maneira de olhar a realidade. Daí que surgiu o nome do espetáculo e daí que as ideias todas se encaixaram. Então, eu toquei, porque tem uma hora, você sabe bem isso. Como é que você monta um espetáculo, Aderbal? É assim, imagino que tem um dia que você ganha um edital, que alguém te chama, mas tem um dia que você fala assim, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso é decidir uma maneira de olhar a realidade. Né? É falar assim, agora eu vou colocar esse negócio aqui. Então, quando eu percebi que eu estava lá, entrevistando um monte de gente, fazendo testes com atores, já ensaiando, eu olhei e falei, era um momento onde aquilo ali poderia ser uma coisa, aquilo ali não tinha o menor sentido, eu estava em desespero, eu estava em êxtase, eu tinha uma série sobre artistas maravilhosos, eu tinha milhões de coisas, não tinha nada. E isso é que me encantou. Como a decisão que eu tomaria de como eu ia olhar para mim e para a minha vida seria a própria vida. Aí tudo se encaixou. Eu falei, ainda mais porque aí o espaço era na rua, e aí era para ser visto um parque suspenso, então você não sabe o que lá embaixo é cena, o que são os citizens, nas esquinas, e daí surgiu essa ideia que chega no livro que você tão auspiciosamente trouxe, que é quando é que esses verbos vão mudando de lugar na nossa retina? Quando é que, de olhando para o Aderbal, eu passo a enxergar, eu passo a ver, quando é que eu estou encarando o Aderbal, quando é que eu estou cego, quando é que eu estou observando, assistindo? E é sobre isso. Então, achei que minha vida, minha experiência lá e o espetáculo, todos estavam à mercê da retina. Incrível. Pô, e minha boca agora... Não, mas incrível, queria dizer isso com os olhos, Aderbal. Temos que interromper o programa. Os marcianos invadem a Terra. Orson Welles mandou os marcianos embora. Volta o programa. Isso aqui é o meu iPad patafísico. Que esse programa tem um pé na patafísica. 2.
todos os pés, agora para usar, Todas como as você patas, disse, com né? todas essas As pistas. patas físicas. Como eu te disse que eu estou aqui desesperadamente invertendo uma posição que já tive aqui nesse mesmo edifício, nesse mesmo bairro, que é a Lapa, onde tudo pode acontecer, no seu programa. E para não mudar tanto de posição, eu tinha pensado aqui uma coisa. Eu disse, eu vou propor que o Michel entreviste o Michel. Umas perguntas que você se faz a propósito do seu filme e que o seu filme quer responder. E aí, naturalmente, quando você faz essa pergunta, quando alguém faz uma pergunta no seu filme, você diz, não tenho nada a responder, o filme responde. Queria que você não dissesse isso. Então, não vale dizer que seu filme já responde. Olha, e que você não tem mais dizer nada mais do que isso. Talvez um dado novo, uma coisa nova, um ângulo novo que complemente o que está no filme. Vou te mostrar essas perguntas. Na verdade, as perguntas todas que são propostas de respostas que o seu filme levanta, na verdade, perguntas que o seu filme levanta, elas podem se resumir na última delas aqui. Basta falar disso. O que é realidade e o que é ficção? Eu não sei qual é o limite entre realidade e ficção. Acho que não tem. Não há essa fronteira. Apesar de que, invertendo tudo, porque eu acho que eu já falei que eu acho que não tem, e dei o exemplo de você montando uma peça. Mas, de outro lado, hoje me preocupa, um assunto que me preocupa é que eu acho que, às vezes, existe uma certa confusão, porque existe em algum lugar também uma diferença entre realidade e ficção. Então, por exemplo, uma coisa que me chama a atenção, às vezes, é em relação à internet, que você vê as pessoas ensandecidas, falando loucuras, e muitas vezes eu fico me perguntando se isso tem alguma relação com a própria disposição espacial, o fato de ser aquela coisa 2D, que de um lado tem, assim, né, uma decisão fundamental, governamental, do lado o próximo capítulo da novela, do lado o gol e abaixo um assassinato. E tá tudo naquele lugar e quando muito muda a cor. Então realidade e ficção estão muito perto ali, então as pessoas vão e comentam da vida de alguém como se fosse uma novela e xinga e faz... E mistura tudo. E mistura tudo. Então tudo pode ser realidade e ficção. Como Mário de Andrade falava, né, conta tudo que eu chamo de conta. Realidade é o que eu chamo de realidade. Realidade é o que eu decidi agora para minha vida. Então não existe ficção, essa fronteira é uma invenção também, a fronteira entre realidade e ficção é uma ficção. E você falou também dos artistas que você entrevistou no filme, que eu ia pegar como outra pista, mas você já misturou tudo, isso que é uma pista só. E você entrevistou artistas que você admira e que você conheceu e tal, e eu vi a lista dos que você... entrevistou, e tem dois que eu particularmente admiro também, que é o Richard Foreman e o Schechner, os dois Richards. O Foreman nunca mostrou no Brasil o trabalho dele, né? Dessa companhia ontológica, Historical Theatre, né? Uma coisa interessante também é que todos os personagens do filme são pessoas muito interessantes e artistas que têm trabalhos muito interessantes. Mas no filme não existe o crédito deles. Então, mais uma das pistas que a gente está falando que acontece ali, que é isso, que é você não saber de quem é o poema, né? Então você me disse esse poema, que você leia esse poema independentemente de ser do Fernando Pessoa ou do seu primo, e não que seu primo não seja um Fernando Pessoa, nem Fernando Pessoa não possa ser seu primo, pá. Eu sou primo do Fernando Pessoa, eu te dizer olha isso. que eu achei que tu tinhas mesmo. Eu ia te dizer isso. Mas eu acho que é. Estava a pensar. Somos todos os primos de Fernando. Michel, e como foi passar de uma série? Foi primeiro uma série exibida no Canal Brasil, e depois um filme. É uma nova montagem? O que muda? Poderia ser. Mas para confirmar a regra e o tema que hoje que é o nosso tema, a nova maneira de estruturar aquilo gerou uma outra coisa que pede um novo olhar. Para mim foi muito surpreendente, eu te comentei isso, porque houve a performance em Nova York, foi de fato um espetáculo, né?
além de toda a trajetória relacionada a filmar cada passo, entrevistar pessoas, teve uma seleção de atores, nós ensaiamos bastante, teve a criação do espetáculo, teve estreia, temporada, prorrogação de temporada, divulgação, teve todo aquele acontecimento e que teve um fim ali e que foi maravilhoso. Depois disso ainda se tornou uma série de televisão que contava essa história do espetáculo e concomitantemente as entrevistas com essas pessoas da cena nova-iorquina. E aí, na hora de chegar no filme, assim, eu já tinha vivenciado muito do que aquele material, a princípio, parecia indicar. Mas, ao contrário, tolo fui eu. Porque, ao ver o filme, eu descobri que tinha milhões de outras coisas que eu precisava ver ali e que deveriam ser ofertadas para ser vistas. Então o filme, apesar de ser majoritariamente material da série, eu acho que não tem nenhuma relação. Quase que diria que são outros atores, outro tema, outra cor, outro tudo, outro filme. É outro lugar. Pontualmente, se você vai olhar e tentar assinalar o que há diferente, é porque na série havia uma presença maior dessas entrevistas, então havia mais espaço dedicado em ouvir esses personagens. No filme, uma história que foi se impondo era do personagem, do artista brasileiro que vai buscar montar um espetáculo que não existe. Mas tudo isso mediado com esses encontros, mesmo que em menor quantidade. Então, pelo que eu entendi, seria um paradoxo, no sentido em que o filme é mais curto, porque eram 10 episódios de 20 minutos, seriam 200 e tantos minutos, sei lá, e de 20 e tantos minutos, e o filme tem 1h20, mas o filme tem mais. É isso aí. O filme Eu adoro essa palavra paradoxo, e maravilhoso. Quando você foi enunciando isso, eu fui entrevendo o que você estava dizendo e fui lembrando que uma obra que eu pensava muito durante o filme e o trabalho como um todo, e aí era a performance, a série, o filme, é o Aleph do Borges, né? Porque é aquele ponto onde você vê o mundo, você vê tudo, todos os tempos. Eu sempre achei que eu queria encontrar aqui no cenário que tem tudo, o Aleph, o pontinho onde a gente parte para o mundo. E geralmente parte para o mundo, sempre me lembro disso. De uma outra coisa. Tá, né? Tá. Esse pontinho que vai... Então, talvez seja ali o olhar ali no buraco da câmera. Mas, buraco da lacraia da câmera. O buraco da lacraia da câmera. Uma outra coisa aqui do meu iPad, eu que queria te perguntar assim... É um iPad, né? iPad. Mas é porque é a Lapa, né? O ai poeta, que é o que escreve... Sou contra. Ai poeta, sou contra. A minha pergunta é, alguma coisa acontece com o seu coração só quando você cruza a Rua 17 com a 10ª Avenida? Porque a música é sua, né? Compus no ano que virá. Não, foi lá que aconteceu. Eu não voltei mais lá. Então, a avenida passa dentro de mim mesmo. Então, só acontece no meu coração. Eu queria perguntar sobre a música, sobre o CD. Você fez a música do filme? A música do filme pertence a um CD não lançado. Fica aqui meu abraço pro Lucas Maciel, produtor musical. Tô com a câmera, aí Lucas, com a câmera do Lucas, olha o Aleph do Lucas, aí Lucas. Porque eu fiz um espetáculo chamado Homem Música, que se tornará um filme. Era a terceira parte de uma trilogia de monólogos, mas eu era acompanhado por uma banda. Então tinham canções. Aí ao final desse... enfim, toda a experiência musical, né? É uma maravilha, principalmente para gente que faz teatro, e dependendo do tipo de teatro que você faz, muitas vezes você está em conflito, né? Uma corda tesa com o público, é uma situação de confronto, muitas vezes, o teatro, ou pelo menos estava vindo de uma coisa assim. E aí quando a música entrou, amaciou esse confronto muito, então eu fiquei muito encantado, e aí as pessoas também gostavam das músicas, então a gente resolveu gravar o CD, mas como não era um projeto, o projeto, vamos fazer o CD, ele foi se espraiando pelo tempo, de maneira que eu usei o CD no filme, então o filme é só composto de músicas do CD, e em breve, nos melhores Alephs do ramo, o CD há de sair. Como chama o CD? Quase Canção. Quase Canção. As músicas são suas, são músicas e letras, tudo seu?
Não, com muitos parceiros. Com o Lucas. O Lucas é o produtor, produtor musical, é. Mas muitos parceiros, composições, parcerias e músicos maravilhosos. E espero. Olhos para ver, enxergar, olhar, considerar, voar, regarder. Eu te considero, Aderbal, eu te considero muito. Muito obrigado. Sou seu fã. Eu que o diga. Muito fã. Recíproca pororoca. Eu comecei o programa aproximando o Michel Melamed, autor do filme See What Look, o que você vê quando olha o que enxerga, do Abad Girard, que viveu na França do século XIX, do século XVIII, e escreveu este livro, A Precisão das Palavras. Os significados diferentes das palavras que passam por sinônimos. Afinal, você viu, olhou ou enxergou este programa? Você fez isso de bom grado ou de boa vontade? E o programa vai terminar ou vai acabar? Nesse instante ou neste momento? Mas realidade ficção é um tema... Doido. Agora a palavra que me veio, fragoroso. Por que será? Mas é um tema muito contemporâneo e acho que tem a ver mesmo com, dentre outras coisas, com a internet, dentre outras coisas com pós-modernidade ou hipermodernidade, sei lá que palavra vão usar, mas com esse estímulo constante do desejo, a cabeça tá mil, a gente não vai parar, né? Não. Mas é um palco mesmo aqui, é difícil de sair, mas